Olá, seja muito bem-vindo a mais uma hora da leitura aqui no canal Dinheiro Suado, com o segundo episódio desse livro, A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. É o segundo episódio. Se você perdeu o primeiro episódio, tá lá na playlist Hora da Leitura, lá no canal Dinheiro Suado. Você pode procurar pelo primeiro episódio, assim como outros livros também estão lá na playlist Hora da Leitura, tá certo? Esse livro aqui, como eu já mencionei lá no primeiro episódio, ele não é um livro matemático, de fórmulas matemáticas, não é um livro complexo. Ele é um livro bem fácil, bem gostoso de você ler, e é um livro que trata de mentalidade, da maneira como você age, da maneira como você lida, da maneira como a sociedade em geral, ao longo da história, lidou e lida com o dinheiro. Então é um livro mais voltado para a sua psicologia, por isso o nome, o título, A Psicologia Financeira. Tem mais a ver com psicologia, a maneira como você pensa em relação ao dinheiro, do que matemática. Na verdade, ele não tem nada aqui de matemática, nada de números, tá certo? Nada de fórmulas. E lembrando que se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e você vai ser direcionado direto lá para o site da Amazon, onde você pode efetuar a compra desse livro, tá certo? E a gente já começa aqui no capítulo 6. No episódio 1, fez 5 capítulos. E agora a gente vai fazer do 6 até o 10. Esse livro ele tem 20 capítulos. A gente vai fazer 4 episódios aqui no Hora da Leitura sobre esse livro, cada um contendo 5 capítulos. E agora a gente vai fazer do 6 até o 10 nesse episódio aqui do Hora da Leitura. Capítulo 6. Se você tem o livro, ele está na página 91. Capítulo 6. Devagar e sempre. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Bear Graham, eu acho que é assim que se pronuncia, havia se tornado um dos negociantes de arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. No ano 2000, ele vendeu parte de sua de sua coleção de Picassos, Braques, Klees e Matisses ao governo alemão por mais ou menos 100 milhões de euros. E o autor cita aqui que essas obras de arte famosíssimas provavelmente fazem parte aí de 1% de todo o acervo que ele adquiriu ao longo da sua carreira aí de negociante de arte. 99% de todo o acervo que ele comprou para negociar, 99% não deu em nada, ficou parado. Não adquiriu, não teve sucesso com aqueles 99%. Apenas esse 1%, que foram essas obras que ele adquiriu, apenas esse 1% foi responsável por todo o sucesso dele, por toda a fama dele como negociante de arte. Aqui, ó. É provável que 99% das obras de arte que colecionadores como Bear Graham adquiriram ao longo da vida tenham acabado sendo mostrado de pouco valor. Mas isso não importa muito se o 1% restante for composto por obras de artistas como Picasso. Caudas longas. Ele chama esses eventos de caudas, eventos de caudas. Nem tudo que você for fazer na sua vida, tanto na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos seus projetos, nas suas metas, nos seus objetivos, nem tudo que você for fazer, nem tudo que você for focar vai dar certo.
No entanto, você não pode desistir. Talvez só aquele 1% é que vale a pena todo o esforço daqueles 99% que não deram em nada. Isso é o que ele chama de evento de cauda, essa cauda longa, em que você apenas com 1% tem um... Aqui ele está colocando 1%, não quer dizer que vai ser exatamente 1% que vai dar certo, tá? É só um exemplo. Mas assim, o que ele quer dizer aqui é que nem tudo que você for fazer, nem tudo que você for praticar, nem todos os seus projetos, nem todas as suas ações, nem tudo vai dar certo. Várias coisas vão dar errado. Nem por isso você pode desistir do seu objetivo. Caudas longas, é isso que ele chama aqui, ó, caudas longas, os extremos mais distantes de uma sequência de resultados. Lembrando que esses resultados, nem todos dão certo. Caudas longas exercem uma influência enorme nas finanças, quando um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. É isso que acabei de falar, né? Nem tudo que você for fazer, nem todas as suas ações, nem todos os seus investimentos, nem todas as suas ações vão dar certo. Mas aquele 1% de sucesso, aquele 1% que superou todas as outras chances lá de dar errado, aquele 1% vai ser responsável pelo seu sucesso. Outro exemplo aqui que ele cita é de Walt Disney. A animação O Vapor Willie, de 1928, é a primeira aparição do Mickey Mouse. Foi onde o Mickey Mouse apareceu pela primeira vez. E colocou o Walt Disney no mapa. Desde lá até 1938, Walt Disney produziu vários desenhos. Só que o estúdio ele estava atolado em dívidas. Ele não conseguia se reerguer. Ele tinha mais dívidas do que lucro, quase fechando as portas, quase indo para a falência. E o que salvou o Walt Disney de fechar as portas? Branca de Neve e os Sete Anões, 10 anos depois, em 1938, quando o filme adquiriu o Oscar. Ele cita aqui, ó. Um Oscar fez Walt Disney passar de mero famoso a celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de horas de filme. Porém, em termos de negócios, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Ou seja, todos aqueles desenhos, toda aquela cauda longa, todos aqueles desenhos não fizeram diferença, inclusive quase levaram o estúdio à falência. Mas o que ele precisava? Apenas de um desenho, apenas de um filme, que foi Branca de Neve no caso, que levou ele a conquistar o Oscar. Ou seja, essa cauda longa, apenas esse 1%, né, entre aspas, é que fez todo o sucesso de Walt Disney e fez com que ele deixasse de ser um estúdio falido, atolado em dívidas, para ser um estúdio famoso e de prestígio. Só os 83 minutos de todos aqueles desenhos que ele fez durante uma década. Só os 83 minutos de Branca de Neve é que fizeram toda a diferença. Imagine se ele tivesse desistido lá no primeiro, no segundo ano, no terceiro. Ah, não está dando nada, vamos fechar, não vai dar certo. São caudas longas, são esses eventos de cauda que fazem a diferença. Nem tudo que você for fazer dá certo. Outro exemplo aqui que eu tomo também são as fotografias. Para fazer aqui as thumbnails, se você não sabe, são as capas aqui dos vídeos aqui do YouTube.
Eu tiro várias fotos. Não é uma nem duas, são várias fotos. Para tirar, por exemplo, a foto do primeiro episódio aqui desse livro, eu acho que eu tirei umas 50 fotos. Porque a metade delas eu acho que ficou ruim, né, por causa da fuça aqui. Outro por cento, a claridade batia, não aparecia o livro. Ou seja, só 2 fotos daquelas 50 fotos que eu tinha tirado, só 2 fotos prestaram. As outras fotos ficaram um lixo. E isso não é só mérito meu, não, essa quantidade de fotos aí para prestar apenas algumas. Né? Os estúdios fotográficos, os fotógrafos, quando eles vão tirar fotos de modelos, né, dos modelos, eles tiram várias fotos para utilizarem apenas algumas. Isso é a maior prova aí desse evento de cauda, né, que você utiliza apenas algumas fotos das várias que não ficaram boas. Tá certo? E tem vários, né? Tem vários exemplos aí de eventos de caudas que deram certo ao longo do tempo, ao longo da história aí, nas finanças, tanto nas finanças, né, como também em vários outros setores. E agora vamos aqui para o capítulo 7, na página 107. Capítulo 7, Liberdade. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Essa liberdade de poder fazer o que quiser, na hora que quiser, quando quiser, se quiser, essa é a maior riqueza que o dinheiro pode proporcionar. Não é status, não é glória, não é glamour. É ter o controle, é ter essa liberdade de poder fazer o que quiser, de ter essa flexibilidade, de ter o controle da sua vida. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de ter o controle da sua vida. Às vezes tem pessoas que, por causa de não terem esse dinheiro, são obrigadas a aceitar cargos, a aceitar trabalhos, a aceitar serviços, né, a aceitar condições na sua vida que não gostariam de fazer, né, que não gostariam de estar prestando, mas que se submetem a isso por não terem o controle e por precisarem daquele dinheiro, né, por não terem dinheiro e por terem a necessidade de ter dinheiro. E é isso que o autor descreve aqui, o grande valor intrínseco do dinheiro, e nunca é demais repetir isso, é a capacidade que ele nos dá de termos o controle sobre o nosso próprio tempo. A capacidade de obter pouco a pouco um nível de independência e de autonomia que vem de ativos não gastos e que nos proporcionam maior controle sobre o que e quando podemos fazer. É aquela coisa, né? O dinheiro em si, ele não traz felicidade. Né? Se você disser que o dinheiro em si traz felicidade, é mentira. Mas ele te proporciona caminhos para você ter essa felicidade. E hoje em dia, o tempo, né, ter o controle do próprio tempo, ter o controle da sua vida, ter o controle, né, de você poder passar mais tempo com a sua família, com seus amigos. De repente, seu sonho é poder viajar, explorar o mundo, conhecer o mundo, fazer o que gosta. De repente, você faz o que não gosta porque não tem dinheiro. Você é obrigado a aceitar certas coisas na sua vida por não ter dinheiro, por não ter a opção de escolher. Né? Às vezes, se você tivesse uma reserva de emergência, uma reserva financeira, você poderia ter essa liberdade de poder escolher aquilo que gosta e aquilo que não gosta, de poder escolher um cargo, né? De poder dizer não a certo cargo, né? E poder esperar até uma oportunidade melhor. Mas por causa da falta de dinheiro que você tem, você não pode esperar. Né? A urgência em ter dinheiro para pagar suas contas, para não ficar inadimplente, para não ficar endividado, para não passar por necessidades,
faz com que você aceite certas coisas na sua vida que você não gostaria. E daí você não tem o controle da sua vida. Você perde a sua liberdade. E é isso que o dinheiro te proporciona. O dinheiro, ele te proporciona essa liberdade, esse controle da sua vida. Ele até cita aqui, que Jonan Berger, professor de marketing da Universidade da Pensilvânia, resumiu bem esse conceito. As pessoas gostam de se sentir no controle, de ficarem sentadas no banco do motorista. Quando tentamos obrigá-las a fazer algo, elas se sentem impotentes. Em vez de terem a sensação de que fizeram elas mesmas a escolha, ficam com a impressão de que essa escolha foi feita por outra pessoa. E assim, elas dizem não ou fazem outra coisa, mesmo quando de início poderiam ter concordado com aquilo de bom grado. E ele cita aqui: os Estados Unidos são o país mais rico da história, mas há poucas evidências de que os cidadãos hoje sejam mais felizes do que eram na década de 50, quando a riqueza e a renda eram bem mais baixas. Por que acontece isso? Porque na década de 50, a maioria dos trabalhadores eram trabalhadores operários, né, que faziam ali o seu serviço, pronto, iam para casa. Não tinham essa preocupação. Hoje em dia, isso mudou, né? O mundo está mais globalizado. Aqui ele cita que atualmente 38% dos empregos são designados como gerentes, supervisores e profissionais. São cargos que envolvem tomar decisões. Outros 41% são empregos do setor de serviços, que muitas vezes dependem de pensamentos e ações em igual medida. Ou seja, você não se desliga. Essa globalização, por um lado, é boa, né? Você tem um mundo rápido aí, globalizado, beleza. Só que as pessoas acabam não se desligando. As pessoas acabam levando essa preocupação para casa. Elas não conseguem ficar off. O mundo exige isso, né? Que você não se desligue, né? Que você tenha aí sua mente trabalhando aí 24 horas. Você está ali em casa, mas você está pensando lá no trabalho, lá no dia de amanhã, né? O que eu vou fazer para resolver aquilo? Né? Qual que vai ser a solução para aquele problema? O que eu vou fazer para vender mais? O que eu vou fazer para resolver aquele caso? E daí as pessoas acabam ficando ansiosas, acabam ficando depressivas, acabam ficando doentes, mentalmente e fisicamente também. Isso também ele coloca aqui que smartphones, notebooks, a internet contribuiu também para isso, né? Contribuiu também para que as pessoas não se desliguem. Então as pessoas hoje são menos felizes, apesar de terem mais riqueza, são menos felizes do que lá na década de 50. Isso ele cita lá nos Estados Unidos, mas eu diria que aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo, também, né, isso se repete. Ou seja, por causa dessa liberdade que você não tem, né, por causa de não ter o controle da sua própria vida, você acaba se submetendo a cargos e a serviços que acabam tirando aí o seu sono, que acabam levando você a ter uma preocupação maior com as coisas, a ter uma angústia, uma ansiedade. As pessoas acabam ficando ansiosas, acabam ficando tristes, depressivas, por conta de não conseguirem se desligar, por conta de sempre estarem com a mente ali trabalhando, pensando nos resultados. As pessoas são muito cobradas, né, por causa de resultados, né, para adquirirem resultados, para terem resultados
positivos para apresentar. E isso acaba deixando as pessoas angustiadas, nervosas. E isso acaba deixando as pessoas infelizes. Não ter o controle financeiro, não ter o controle sobre o dinheiro que elas têm ou que elas não têm, faz com que as pessoas fiquem infelizes. Então é isso que o dinheiro te proporciona, essa felicidade. Quando você tem dinheiro, você tem essa felicidade, essa liberdade e essa flexibilidade de poder fazer o que quer, de poder fazer o que quiser, quando quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, da maneira mais flexível, de acordo com as suas necessidades e as suas metas. Tá certo? E aqui no capítulo 8, ele coloca assim: o paradoxo do dono do carro. Ninguém liga para suas posses, tanto quanto você. Ou seja, ele até cita aqui de um cara que tinha um Porsche. E esse cara, ele ficava achando que todo mundo olhava para ele, para o dono do carro. Mas, na verdade, as pessoas, elas não estão olhando para o dono do carro. Elas estão olhando para o carro. Né? Quando elas veem um carro, né, elas não olham para o dono do carro. Elas olham para o carro. Elas olham como que seria se eu tivesse aquele carro. Se eu tivesse aquele status financeiro. Né? Uma pessoa que tem uma casa, né, uma casa de luxo, as pessoas não olham para o dono da casa, as pessoas olham para a casa. A mesma coisa, um iate, por exemplo, as pessoas não olham para o dono do iate, as pessoas olham, nossa, como seria bom, como seria legal se eu tivesse aquele iate, se eu pudesse passear com aquele iate. Então, há um paradoxo aqui, o autor cita. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas. Contudo, na realidade, esses outros muitas vezes se esquecem de admirar você. Não porque não achem que a riqueza seja admirável, mas porque usam a sua riqueza como referência para o próprio desejo de serem amados e admirados. Ou seja, as pessoas, elas usam a sua riqueza para se verem nelas, para se verem na situação delas. Elas usam o seu carro de luxo, elas usam a sua casa de luxo, a sua riqueza, para se imaginarem na situação, né, se elas tivessem também esses bens. Então é ilusão dizer que as pessoas vão olhar para o dono das coisas, para o dono do dinheiro. As pessoas vão olhar para os bens, para o status. Só que isso é ilusão, né? Humildade, gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que o motor de um carro. É aquela coisa, né? Eu até falei no primeiro episódio aqui desse livro, é aquela coisa, o dinheiro, ele não te traz credibilidade, ele não te traz a felicidade em si, ele não te traz confiança, ele não vai fazer de você uma pessoa admirável. O dinheiro, ele não te traz isso. O que vai fazer isso é a sua empatia, são as suas ações, são as suas atitudes, a maneira como você trata, como você respeita os outros. Isso sim, a sua ética, a sua conduta, os seus resultados ao longo do tempo, isso sim vai te mostrar, vai gerar uma credibilidade em você, vai fazer com que as pessoas acreditem em você, tenham confiança em você, digam, oh, nossa, aquele cara é um cara legal, quero ser que nem ele, quero me inspirar naquele cara. Isso sim. Agora, o dinheiro, o status, os bens,
isso não vai trazer credibilidade para você. Na verdade, não vai te trazer nada, porque as pessoas, elas não olham isso. Quando elas olham isso, elas querem se ver no seu lugar. Elas não olham para você, elas querem se ver no seu lugar. Então, se você quer credibilidade, se você quer ter confiança dos outros, se você quer ter respeito dos outros, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa de empatia, mostre com as suas ações, com respeito aos outros, né? Sendo uma pessoa honesta, mostre com isso que você deve conquistar a confiança dos outros e não através dos seus bens, tá certo? O capítulo número 9, fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Pois é, muitas pessoas acham que ter dinheiro é uma forma de status. Na verdade, a maioria das pessoas no mundo pensa assim, né? Dinheiro é status. Ter um carro de luxo é status. Ter uma casa bonita é status. Eu vou mostrar para os outros, eu vou mostrar para a sociedade, eu vou postar nas mídias sociais para os outros me elogiarem, para os outros verem que eu sou uma pessoa de posses, que eu sou uma pessoa rica, que eu sou uma pessoa que tem vários bens, que eu sou uma pessoa para ser admirada. Só que isso não faz o menor sentido. O investidor Bill Mann escreveu certa vez: não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas. No entanto, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. Simples assim. As pessoas às vezes gastam dinheiro com coisas e o dinheiro nem elas têm. Por exemplo, eu vejo muitos exemplos por aí de pessoas... Só um pouquinho, deixa o avião passar. Eu vejo muitos exemplos por aí de pessoas que não têm tantos recursos assim, financeiramente falando, mas que compram celulares de 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais, pagam lá até morrer. E é isso, exatamente isso que o Bill Mann está dizendo aqui. Ser rico é gastar o dinheiro que você tem. Ele até cita aqui, que não há nada mais prazeroso, não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas, sim. No entanto, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. As pessoas muitas vezes compram coisas, adquirem coisas com o dinheiro que elas não têm. Um dinheiro que muitas vezes vai fazer falta para outras necessidades, para outros bens, para outros objetivos, para outras metas mais importantes na vida delas. E elas muitas vezes gastam dinheiro, fazem dívidas, fazem empréstimos, financiamentos a perder de vista, sendo que elas não têm esse dinheiro. E é justamente isso que o autor cita aqui, nesse capítulo. A fortuna é algo escondido, é a receita não gasta, é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opção, flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz hoje.
Há uma diferença aqui entre riqueza e fortuna, né? Você ter dinheiro na sua conta, você gastar lá os seus bens, isso é ser rico. Agora, fortuna é aquela coisa, é aquele dinheiro que você acumula ao longo do tempo, mas que você não mostra para as outras pessoas. É aquele dinheiro conquistado, adquirido, sem ficar esfregando na cara da sociedade, né? Sem precisar de aprovação dos outros, sem precisar de aprovação dos terceiros. Tem uma diferença entre riqueza e fortuna. As pessoas ricas, é fácil de você identificar. É fácil de você identificar uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que está ali dirigindo, por exemplo, um carro de luxo. Essa pessoa é rica. Essa pessoa é fácil de ser notada pela sociedade. Essa pessoa gosta de ser notada. Já a fortuna é diferente. A fortuna, ela vai sendo adquirida ao longo do tempo, com trabalho, com perseverança, com espinhos ao longo do caminho. Isso é a diferença entre riqueza e fortuna. A fortuna, ela não te dá glamour. A fortuna, ela é simples. A riqueza não. A riqueza é ostentação. É você ter aquela vida de ostentação. A fortuna não. A fortuna é aquela vida simples, de acumulação ao longo do tempo, de trabalho duro, de esforço, para ter o seu dinheiro adquirido ao longo do tempo. A fortuna, ela gosta de ficar escondida, ela não gosta de aparecer. A riqueza não. A riqueza, ela já gosta de aparecer. Ela já gosta de mostrar para os outros que ela é rica. A fortuna não. A fortuna, ela já gosta, de ficar assim, escondida. A fortuna é algo escondido. É a receita não gasta, é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opção, flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz hoje. É aquela coisa, é a acumulação ao longo do tempo. Eu vou acumulando dinheiro ao longo do tempo, discretamente na minha, para que um dia eu possa comprar e adquirir mais coisas do que eu posso hoje, pensando lá na frente, lá no longo prazo. Isso é fortuna. Não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com ostentação, não tem nada a ver aí com glamour, com vida de glamour. Contudo, está tão enraizada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro, que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna. E como não conseguimos enxergá-la, é difícil aprender sobre ela. É aquela coisa, não é fácil você controlar, você ter o controle do dinheiro. Não tem aquele ditado, dinheiro na mão é vendaval? É exatamente isso. As pessoas, quando veem o dinheiro ali na mão, vamos gastar esse dinheiro. Aquele limite todo ali do cartão de crédito, vamos gastar esse limite todo, vamos torrar tudo. Né? E as pessoas não fazem um planejamento, não fazem um controle financeiro. É mais fácil você gastar tudo do que você ter esse trabalho de ter o controle financeiro. Mas é um hábito, é uma mudança de hábito. Você tem que se habituar a ter essa mudança. Né? Se você não começa, você sempre vai estar lá ferrado em dívidas. Você sempre vai ter essa mentalidade de que dinheiro é para gastar, vamos gastar tudo. Né? E é isso que ele cita aqui, porque a gente não consegue enxergar essa necessidade, essa prudência necessária de se acumular uma fortuna. E como não conseguimos enxergá-la, é difícil aprender sobre ela. É aquela coisa, não é fácil. A gente mudar os hábitos não é fácil.
Eu não estou dizendo aqui que amanhã, se você tem uma vida aí, né, de hábitos ruins, se você tem uma vida aí de gastar tudo que ganha, de torrar tudo, de tudo que tem e ainda o que não tem, não vai ser amanhã que você vai conseguir ter sucesso, que você vai conseguir ter uma fortuna. Não vê lá no episódio 1 aqui do nosso Hora da Leitura, aqui desse livro? Lembra que eu falei do Warren Buffett? Ele conseguiu, ao longo do tempo, conseguir o patrimônio dele. E ele conseguiu a maior parte do patrimônio dele, os 81 bilhões, ele conseguiu depois dos 65 anos de idade. Ó, foi ali, ó, picadinho e picadinho, picadinho e picadinho. Lembra que eu te falei do exemplo também lá da era glacial, do gelo que se acumulava de pouquinho em pouquinho e ele foi tomando conta de todo o planeta Terra lá nas eras glaciais? O que provocou aquilo? Um verão mais fresco que não conseguia derreter a neve do inverno passado. Essa neve que não era derretida por causa desse verão mais fresco, por causa de uma leve inclinação na Terra, esse acúmulo de neve fez com que todo o planeta ficasse congelado, fez com que gerasse essa era glacial. Então, não foi uma força estrondosa da natureza. Foi um acúmulo de neve, um acúmulo do inverno passado, né? Mais um inverno, mais um inverno, mais um inverno, devagar e sempre. Devagar e sempre, né? Você vai acumulando. Isso que é fortuna, né? Você ser humilde, né? Riqueza já é diferente, riqueza é ostentação. Fortuna, adquirir fortuna, não é fácil. Precisa ter um controle financeiro, precisa ter uma mentalidade muito boa, muito bem definida. Só que isso não te dá glamour, não te dá status, não faz você ser reconhecido pelas outras pessoas, né, não faz você ter aprovação, não te dá fama, né, não te dá fama. E muitas pessoas adoram isso, adoram a aprovação, adoram o reconhecimento, adoram o status, adoram saber que elas são adoradas pelos outros. Isso a riqueza te proporciona. Só que isso acaba te trazendo frustração, né? Você vê que as pessoas não estão olhando você, como ele falou no capítulo anterior. As pessoas não olham você, as pessoas olham a sua riqueza pensando, né, que elas também gostariam de ter essa riqueza. Então, credibilidade, né, que nem eu falei ainda há pouco, credibilidade, confiança, né, as suas boas ações, a sua empatia, isso sim vai te tornar uma pessoa, né, confiável, né, uma pessoa que vai ser admirada pelos outros. Não é a sua riqueza, é a sua fortuna. E a fortuna, ela não te dá glamour. Tá certo? E agora a gente vai aqui para o último capítulo aqui do nosso episódio 2, do livro A Psicologia Financeira. Guarde dinheiro. O único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam. Que maravilha! Pois é, e ele cita aqui que as pessoas precisam ser convencidas de guardar dinheiro. Uma coisa, né, que parece ser meio óbvia, né, que devia ser óbvia para as pessoas, né, guardar dinheiro, mas as pessoas, elas precisam ser convencidas. Por quê? Porque a maioria não faz isso. A maioria não guarda dinheiro, a maioria torra tudo. E aqui tem um subtítulo, tá? Estou aqui na página 133, tá? Se você tem o livro aí. E o subtítulo é assim, ó. A ideia básica aqui, que é simples, mas fácil de ser ignorada, justamente por ser simples,
é que acumular uma fortuna tem pouco a ver com os seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos, e muito mais a ver com o quanto você economiza regularmente. Não vê o exemplo do Warren Buffett? Investindo sempre todos os meses? Devagar e sempre, devagar e sempre. Não é a rentabilidade absurda dele, não é nada disso, não é o retorno dos investimentos. É você fazer o seu feijão com arroz, é você fazer, né, o que você tem que fazer. Né? Você querer aí você querer ter sucesso rápido, você querer atalhos na sua vida, isso acaba te complicando. E muitas vezes, a maioria das pessoas hoje em dia quer atalhos, né? Elas querem sucesso rápido, para ontem, né? Fazer coisas aí com paciência, ter paciência, esperar. As pessoas não querem isso, as pessoas querem para ontem, né? Elas querem ter dinheiro para ontem. E muitas vezes elas acabam desanimando. Só que aí que tá, você não deve ter extremos na sua vida. Você não deve ter extremos na sua vida financeira. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gasta muito compulsivamente, não, a partir de amanhã eu não vou gastar mais nada. Muito em breve você vai se frustrar e vai voltar a gastar tanto quanto antes. Então você não deve, por exemplo, se você gosta de um cafezinho, por exemplo, você toma café todos os dias lá na panificadora. Esse café, vamos supor que esteja R$8. Por que cortar esse café? Por que cortar totalmente esse café? Tá? Você não deve ter esse extremo de cortar esse café. É isso que a gente ensina em educação financeira, sabe? Você não deve ter esse extremo de cortar tudo de uma vez. Por que cortar aquilo que te faz bem, que te traz realização, que te traz satisfação? De repente, diminuir o café, levar um café de casa, tomar ali 2 vezes por semana só para você não ficar com aquela ansiedade, né, com aquele desejo de nunca mais tomar café, porque se você cortar de vez, você vai se frustrar e logo, logo você vai estar tomando café todos os dias de novo. Isso eu estou dando o exemplo do café, mas tem vários outros exemplos que podem ser aplicados. Vamos supor que você coma todo final de semana fora, todo final de semana você vai numa churrascaria, você vai numa pizzaria. Por que cortar todos os finais de semana, né, todas as suas saídas no final de semana? Por que não ir uma vez no mês ou 2 vezes no mês? Você não deve ser radical de cortar tudo de uma vez. É isso que a gente ensina, senão você vai se frustrar. Daí você vai achar chato, né? Você vai achar chato a educação financeira, né? Porque não te traz prazer, não te traz satisfação, né? Eu não vou fazer isso. Imagina, cortar tudo de uma vez, eu não tenho felicidade alguma, a vida vai passar, eu não tenho felicidade? Não. Eu vou gastar todo final de semana, vai que eu morro amanhã, vai que eu morro semana que vem. Né? As pessoas pensam assim. Então você não deve, né, ser radical. Né? Você deve ter um equilíbrio. Né? Na vida, a gente tem um equilíbrio. Né? Na nossa vida, né, tudo na natureza, inclusive, tem um equilíbrio. Tem o inverno, tem o verão. Né? O que seria do planeta se só tivesse inverno? E o que seria do planeta se só tivesse verão? Né? Tem esse equilíbrio. Graças a esse equilíbrio é que tudo funciona da maneira que tem que funcionar. Né? Então, na sua vida financeira, é exatamente igual. Você tem que ter um equilíbrio. Outro subtítulo que ele coloca aqui, ó, mais importante de tudo, o valor dessa fortuna muda de acordo com as suas necessidades. As pessoas, hoje em dia,
elas sempre querem ter o máximo do máximo. Elas não se contentam com um pouco, elas não se contentam com o suficiente. Se eu ganhar tudo, eu quero gastar tudo. Mas não é assim. Se eu ganhar X, eu devo tirar um valor desse X para o meu futuro, para pensar lá na frente, para investir, para acumular essa fortuna com paciência ao longo do tempo. É isso que ele diz aqui, que as pessoas, quanto mais ela tem, mais elas querem, mais elas querem. Quanto mais elas têm, mais elas têm essa ambição por ter mais, e mais, e mais, e isso acaba não parando. E elas acabam torrando tudo por causa de riqueza, por causa de ostentação, por causa de status e glamour. Só que isso é totalmente diferente da psicologia financeira, da verdadeira psicologia financeira, onde você acumula discretamente ao longo do tempo a sua fortuna, né, com vários pedregulhos aí na sua vida que você tem que desviar. Não é um caminho fácil, você tem que ter aqui, uma mentalidade muito boa, você tem que mudar os seus hábitos, não é da noite para o dia, não é sendo radical, não é cortando tudo de uma vez, é tendo um equilíbrio. E aqui outro subtítulo: a partir de determinado nível de rendimentos, tudo que você precisa fazer é não alimentar seu ego. É aquilo que eu acabei de falar. O ego, ele pode te matar financeiramente, sabia, né? O ego, você ter ego, você querer mostrar aí o seu ego para a sociedade, pode te matar financeiramente. E uma das coisas mais difíceis que tem é não subir esse ego aí para cima à medida do dinheiro que você vai ganhando, à medida do dinheiro que você está tendo, que você está acumulando. Infelizmente, quanto mais as pessoas vão ganhando dinheiro, mais elas querem subir essa meta aí para cima, né, de ter mais dinheiro para alimentar o ego. Só que isso pode te levar, para o buraco. Aqui, ele coloca aqui: pessoas com longo sucesso em finanças pessoais, não necessariamente aquelas com rendimentos mais altos, tendem a não dar a mínima para que os outros pensam dela. É aquela coisa, né? Pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, fazem as coisas discretamente. Elas não, se uma pessoa é rica, se uma pessoa tem dinheiro e coloca isso para todo mundo ver, essa pessoa é rica, essa pessoa não tem fortuna, essa pessoa é rica, essa pessoa gosta de ser admirada pelo dinheiro que ela tem, gosta de ser admirada pela fama que ela tem. E é isso que o autor descreve aqui, quando ele fala aqui que justamente ao contrário, pessoas bem-sucedidas agem justamente ao contrário dessas pessoas, né, que gostam de ser admiradas. Vou até repetir. Pessoas com longo sucesso em finanças pessoais, não necessariamente aquelas pessoas com rendimentos mais altos, tendem a não dar a mínima para o que os outros pensam dela. Ou seja, eu não dependo da aprovação dos outros. Eu não dependo de fama, eu não dependo de status, eu não dependo aí de se sentir amado, se sentir idolatrado pela sociedade, né? Por quê? Porque eu ajo discretamente. A minha vida financeira é discreta. A minha acumulação de fortuna é discreta. O jeito como eu faço, né, a minha acumulação de dinheiro é sendo o mais discreto possível. É matando aí um leão por dia.
E é isso que são pessoas bem-sucedidas. É isso que o autor coloca aí como pessoas bem-sucedidas. Não são aquelas pessoas que gostam aí de mostrar aí para a sociedade o quanto que elas têm de dinheiro. Isso são pessoas de riqueza, são pessoas ricas, são pessoas que gostam de ser amadas, de serem idolatradas. Outro subtítulo que ele coloca aqui: assim, a capacidade de guardar dinheiro está mais sob o controle das pessoas do que elas imaginam. É o que ele coloca aqui no livro. Na verdade, isso aqui é a síntese desse livro. Dinheiro tem mais a ver com psicologia do que com finanças. Como ele afirma várias vezes durante esse livro. É aqui, a sua mentalidade. A forma como você vai guardar o dinheiro, o jeito como você lida com o dinheiro, tem mais a ver com a sua mentalidade do que com finanças. É o comportamento. Educação financeira é comportamento. Pura e simplesmente comportamento. Tá certo? Mais um subtítulo aqui do capítulo 10. Você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. É aquela coisa que eu falei lá no hora da leitura desse livro aqui da Psicologia Financeira, no episódio 1. As coisas podem acontecer na sua vida de maneira desesperadora, né? E você tem que ser a prova de falências. Você tem que superar aí as coisas tendo aí margem de erro para superar essas falências. Senão, você vai acabar se dando muito mal. Guardar dinheiro é um objetivo. Você tem que ter uma proteção, porque a nossa vida pode estar caminhando, né, tudo nos trilhos. Mas vai que de repente acontece um imprevisto. E imprevistos, eles não avisam. Por isso mesmo são chamados de imprevistos, né? Bom seria se a gente soubesse quando os imprevistos vão acontecer. Mas a gente não sabe. A gente não sabe quando que imprevistos podem acontecer na nossa vida. E muitos desses imprevistos podem ser resolvidos com dinheiro. Muitos deles podem ser resolvidos com dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode acabar dando um jeito, uma solução para resolver esse problema, para resolver essa emergência, esse imprevisto. Ele cita aqui, guardar dinheiro é uma proteção contra o poder incontornável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos. Poder incontornável, ou seja, a gente não tem como prever. A vida, ela pode, na nossa vida, né, ela pode dar uma volta aí de 180 graus. A gente tem como saber quando que isso vai acontecer? Não tem. E é isso que a gente tem que ter o controle, né, quando a gente tem dinheiro, para resolver certos problemas, certos imprevistos que a vida pode nos oferecer. Essa flexibilidade e esse controle sobre o tempo são os retornos invisíveis que o dinheiro proporciona. E o autor, ele diz mais aqui, eu diria que é incalculável. Pessoas que têm flexibilidade sobre o dinheiro, sobre como controlar a sua vida. Essas sim são pessoas felizes. Essas sim são pessoas que a gente pode dizer que têm felicidade, que têm o controle da própria vida, que assumem as rédeas da própria vida. Pessoas flexíveis, hoje em dia, é o que mais está se tornando valioso, né? Você ter o controle do próprio tempo, né? Que nem eu falei ali ainda há pouco, as pessoas hoje em dia
elas têm mais riqueza, né? Elas têm mais dinheiro, só que são pessoas mais infelizes. Por quê? Porque são pessoas que, devido ao trabalho, devido às circunstâncias da vida, de trabalho, de um mundo acelerado que quer tudo para ontem, são pessoas que acabam não tendo o controle da própria vida. São pessoas que não se desligam, são pessoas ansiosas, são pessoas aí agitadas, né? São pessoas que acabam não descansando, não têm essa flexibilidade. E é isso que o dinheiro proporciona. Esses retornos invisíveis, essa flexibilidade e esse controle sobre o tempo, ter o controle da própria vida. E esse retorno invisível está se tornando cada vez mais importante. Olha só, antigamente as pessoas no mundo que não era globalizado, num mundo que não tinha internet, se você fosse bom no seu trabalho, você precisaria concorrer ali, sei lá, com um outro funcionário do seu trabalho, ou 2 ou 3 funcionários do seu trabalho, naquele ofício que você exercia. Agora, com o mundo globalizado, onde todas as pessoas, né, estão unidas por causa da globalização, por causa da internet, você não concorre mais com aquela pessoa ali do seu trabalho, né, com aquela pessoa do seu serviço. Você não concorre com ela unicamente. Então, inteligência não basta mais. Por quê? Porque você concorre com milhões, eu diria até bilhões de pessoas. Porque esse mundo conectado, ele melhorou sim a nossa vida, mas ele também aumentou a concorrência. Por quê? Porque hoje em dia a minha concorrência, ela também ultrapassou esse limite territorial. Hoje em dia, a minha concorrência, o meu serviço, ele é disputado com milhares de outras pessoas por causa dessa globalização, né? O meu serviço, ele pode ser oferecido para qualquer pessoa no mundo, né? Através da internet, através dessa globalização. Assim como a outra pessoa lá no outro lado do mundo também pode oferecer esse serviço. Então, uma pessoa interessada no seu serviço, ela vai olhar para você, mas vai olhar também para outra pessoa lá no outro lado do mundo, que também é seu concorrente, e para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa. Então, inteligência mais não basta. E ele até cita aqui, ó, educação, marketing, análise, consultoria, contabilidade, programação, jornalismo e até mesmo medicina competem cada vez mais em grupos globais de talentos. Inteligência não é mais uma vantagem verdadeira em um mundo que se tornou tão conectado quanto o de hoje, mas flexibilidade é. Em um mundo onde inteligência é hipercompetitiva e muitas habilidades técnicas anteriores se tornaram automatizadas, as vantagens competitivas tendem a ser habilidades comportamentais, como a comunicação, a empatia e, acima de tudo, a flexibilidade. Ter maior controle sobre o próprio tempo e suas opções está se tornando uma das coisas mais valiosas do mundo. Ou seja, né, inteligência, várias pessoas são inteligentes. Várias pessoas, né, junto com você são inteligentes. Várias pessoas têm esse mesmo grau por causa desse mundo globalizado, por causa desse mundo conectado. Várias pessoas são seus concorrentes diretos. Mas aqui ele cita
que habilidades mas aqui ele cita, né, que habilidades comportamentais como a comunicação, a empatia e talvez acima de tudo a flexibilidade, essas habilidades é que vão fazer a diferença, né, entre uma pessoa escolher por você, pelo seu profissionalismo, do que o outro que não tem essas habilidades. Tá certo? E esse foi o nosso Hora da Leitura de hoje, com o livro A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel, esse livro aqui. Lembrando que o link dele está aqui embaixo. Se você quiser adquirir esse livro, é só você clicar lá no link da descrição aqui no vídeo, para você ser direcionado lá para o site da Amazon, para você efetuar a compra desse livro. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Aqui toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite tem dicas de educação financeira, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de fazer um Netflix aqui no canal com outros vídeos que podem te ajudar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.